Então, hoje a gente vai dar uma relembrada da última aula, graças ao Cauã, né? Eu vou dar uma repassada no que é álgebra booleana, ok? Quando a gente vai fazer um algoritmo em qualquer linguagem de programação ou um fluxograma, alguma coisa assim, o que acontece? É difícil você ter um algoritmo simples que você vai fazer. Calcule a área do quadrado. A área é igual ao lado vezes lado, ou a área do retângulo. E lá mostrar o resultado, isso aí o que faz é uma calculadora, basicamente, correto? Então, para isso, você não precisa desenvolver um algoritmo para realizar isso daí. Você precisa de um sistema, ok? De um algoritmo mais complexo. Como eu consigo deixar um algoritmo mais complexo? Com as estruturas de controle, né? E o que a gente viu até agora foi estrutura sequencial. Entra com o valor, calcula, mostra e encerra, beleza? Mas além dessas estruturas, existem as estruturas de seleção e a estrutura de repetição, ok? A estrutura sequencial que a gente conhece, né? O fluxo de controle segue sempre a mesma sequência de forma linear, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Fala. Desculpe interromper, que mandaram avisar que a internet do bairro, a do Giovanni e a da Luiz caiu. Tá, eu vou deixar a aula gravada e depois eles assistem aqui, correto? Beleza. Tá bom? Assim, agora não dá para fazer muita coisa, né? Mas pelo menos com a aula gravada já auxilia um pouco. Na linguagem C, especificamente, em algumas outras linguagens também, cada ação é seguida de um ponto e vírgula. Ou seja, o fluxo de controle é de cima para baixo, da esquerda para a direita, como processo de leitura normal, e toda vez que ele encontra um ponto e vírgula, a linguagem de programação entende que aquele comando foi encerrado, ok? E existe uma nova sequência, um novo processo para ser realizado. As estruturas de decisão são aquelas que permitem alterar o fluxo de execução. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é de vocês mesmos. Quando vocês entraram aqui, vocês tiveram que optar entre ensino propedêutico normal e ensino técnico com propedêutico, técnico integrado. Aí vocês optaram pelo técnico integrado. Aí vocês tinham mais duas opções. Entrou Elias Deixar, o pessoal de Catanduva, e o Instituto Federal de São Paulo. Aí vocês optaram pelo Instituto Federal de São Paulo. Chegando no Instituto, vocês tinham 3 cursos para optar: Química, Redes ou Meca. Quem foi esperto foi para Química. O cara que ia se lascar mais ou menos só no primeiro ano são vocês, né? E o pessoal de Redes, que vão se lascar os 3 anos comigo, coordenador, né? E vão ser obrigados a ter aula comigo. Pelo de redes, ou seja, vocês fizeram várias decisões, né? Se a gente colocar isso aí no fluxograma, não ia funcionar num sistema. Entre com a sua opção, já iria matar lá, né? Então, eu não conseguiria criar um algoritmo desse tipo se eu não tivesse uma estrutura de decisão, entenderam? Estrutura de repetição, isso é a decisão. E repetição só que permite executar uma parte de um determinado trecho do algoritmo várias vezes sem ter que reescrever. Por exemplo, vocês fizeram um exercício para avaliação desse BMS, que era calcule as notas da média dos alunos. Então, vocês inseriram lá. Insira a nota 1, scanf, nota 1. Insira a nota 2, scanf, nota 2. Insere nota 3, scanf, nota 3. Insira a nota 4, scanf, nota 4. Calcularam, entre parênteses, somaram nota 1, 2, 3 e 4, fecha parênteses, divide por 4, obtiveram a média, correto? E aí vocês mostraram a média. Se vocês forem tomar uma decisão em cima desse algoritmo, o aluno vai estar reprovado ou aprovado? Se a nota for maior que 6, ele vai estar reprovado, vai estar aprovado. Se for menor que 6, ele vai estar reprovado. Aí já tem uma estrutura de decisão.
ok? Que é o slide anterior. Se eu precisasse de uma única variável para ler as 4 notas, eu iria conseguir? Ou menos variáveis, pelo menos? Eu iria conseguir com uma estrutura de repetição, ok? Por exemplo, onde vocês digitarem scanf, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, scanf, nota 1, scanf, nota 2, scanf, nota 3, scanf, nota 4, vocês utilizando um jogo que a gente chama de variáveis acumuladoras, vocês podem fazer um processo usando repetição e com uma única linha lerem as 4 notas, ok? Só que antes de vocês entenderem tanto a estrutura de decisão como a de repetição, vocês têm que entender o que é uma expressão condicional. Uma expressão cujo valor pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, existe uma condição verdadeira ou falsa. Na linguagem C, geralmente é representado por 0 e 1. Por exemplo, a gente tem 2 condições simples. Uma expressão cujo valor é dado por um operador relacional. Quais são os operadores relacionais que eu falei na última aula, pessoal? Pessoal, Sim, tava na aula. quais são os operadores relacionais que a gente conhece? Não lembro, professor, tô sendo sincero. E eu nem Eu não tava cheguei na a aula. anotar, foi mal. Ai, tô esperando alguém salvar a turma. Tá foda, hein? Vai, Ô, Guilherme, você que Guilherme, você cadê lembra. você? Eu só tô esperando vocês falarem. Não fala, porra! Ele não sabe. Fala por nós, sua voz é nós. Não seria maior, menor, igual, alguma coisa assim? Vocês aí. Operadores sala, Gui. relacionais. Quais são os operadores relacionais que a gente conhece? O Maior, mais igual, comum é o igual. Hã? Maior, igual, menor, diferente. Precisa assim. Isso. Maior, menor, maior igual, menor igual, diferente. Ok? Na moral, eu anotei com outro Ah, só nome aqui. isso? Que bosta. Ô, professor, quantos são? 3, né? Não, são vários, ó. Igual, diferente. Eu uso bastante por isso. Igual, diferente. Maior, menor igual. São 6. 6. Ah, então condiz com a minha tabela, então. Correto? Exemplo. 5 mais 7 é igual a 6 mais 6? Sim. O resultado é o mesmo. Espera que eu sou daltônico. É igual. É igual. 5 mais 7, 12. 12. 6 mais 6, 12. Então, 12. essa condição é verdadeira, correto? Correto. Agora, 6 menos 2 é maior que 3 mais 2? Não, é menor, então é fácil. É falso, né? Então, a condição ela é falsa. Então, o valor aqui é 0. 0. Por quê? 1 quando é verdadeiro e 0 quando é falsa. Ok? Então, esses aqui são os operadores relacionais que a gente sempre utiliza. Aqui a gente tem que ficar atento na linguagem C, ok? No fluxograma, o operador igual eu represento pelo símbolo de igual. Na linguagem C, é o igual duplo. Igual. Por quê? 2 igual. 2 igual. Por quê? Na linguagem C, o igual simples, um símbolo só de igual, é atribuição de valor. Imagina que, vocês fizeram lá a área do retângulo. Calcule a área do retângulo, ler o lado e a base vezes a altura, correto? A área é igual a base vezes a altura, correto? Não era assim que vocês fizeram lá no algoritmo? Isso. A área é igual base vezes altura. Esse igual é atribuição de valor. A área igual a base vezes a altura. Quando eu quero comparar, saber se uma coisa é igual a outra, eu preciso utilizar o símbolo de igual, ok? Os símbolos são muito parecidos com o visual. Isso. O diferente,
na linguagem, o diferente é a cerquilha, né? O igual riscado, mas no C, Vou atender o telefone máximo. mas da linguagem C é o sinal de exclamação igual, ok? Esse sinal de exclamação, ele significa negação, entendeu? Significa negação. O sinal de menor, tanto no fluxograma, quanto no pseudocódigo, ou quanto na linguagem C, é o símbolo de menor. Menor igual, não existe esse símbolo em C, então qual que é? É o símbolo do menor mesmo e o símbolo do igual, esses dois símbolos juntos aqui. Mesma coisa com o maior existe na linguagem C, existe no teclado, correto? E o maior igual. Dessa forma aqui, ó, o símbolo de maior mais o sinal de igual. Essa daqui são as representações dos operadores relacionais em fluxograma. Ok? Em pseudocódigo, vocês podem usar isso daqui também. E as representações dos operadores relacionais na linguagem C. Ok? Bem, então a gente pode falar que numa linguagem C, então o sinal de igual representa que é verdadeiro. Então a gente pode falar o seguinte: em C, operadores relacionais não podem ser combinados em uma mesma operação. Numa operação, num processo de comparação, eu não posso usar mais que 2 operadores relacionais. Ok? Por que isso? Imagine o seguinte, que x é igual a 5 e y é igual a 5, correto? E z é igual a 5. Tudo igual a 5. A gente pressupõe que x é igual a y e y é igual a z, correto? Correto. Se fosse linguagem funcional, alguma coisa assim, a gente bateria o olho e falaria, nossa, então tá certo. Então, x é igual a y e y é igual a z. Ok? Aqui o símbolo isso aqui na linguagem C, né? Os dois símbolos de igual aqui. O que acontece, pessoal? Isso daqui não dá certo, pelo simples motivo que, primeiro, o computador ele só calcula só faz um cálculo por vez. Você pode ter um computador que faça milhões de cálculos por segundo, bilhões até, só que ele só faz um cálculo por vez. Então ele calcula o seguinte: x é igual a y, correto? Quanto que vale x? 5. Quanto que vale y? 5 também. 5. 5 é igual a 5? Sim. Sim. 5 igual a 5 resulta em um resultado verdadeiro. Quanto que vale o resultado verdadeiro? 1. 1. Quando a gente compara z com o valor de y, então a primeira comparação ela já não mais é 5, porque ela se tornou uma álgebra booleana. Ou é verdadeiro ou é falso. Ok? Nesse caso é verdadeiro. Tem o valor de 1. 1 é igual a 5, o resultado é? 0. O resultado é falso, Zero. 0, Falso. correto? Então, quando você fala x é igual a y e y é igual a z, isso daqui está errado. Em uma mesma operação, eu nunca posso utilizar 2 operadores relacionais dessa forma aqui. Existe solução para isso que a gente vai aprender na sequência, ok? Mas eu não posso utilizar dessa forma. Isso é álgebra booleana? Isso é álgebra booleana. Não só isso. Tem mais coisa aí, tá, pessoal? Isso aqui é só uma parte da álgebra booleana. Eu não tava, não. Você entendeu a primeira parte do que é verdadeiro ou falso, ok? Eu faço uma comparação e essa comparação gera uma álgebra booleana. É verdadeiro ou é falso? Ok? Não só para isso, para um monte de coisa. E depois, mas como que eu soluciono quando eu preciso comparar várias coisas? Por exemplo, x igual a y, y igual a z. Eu uso os operadores lógicos, ok? O operador relacional a gente conhece desde o primário, para bem dizer, correto? Certo, pessoal?
Certo. Certo? Vocês conhecem o sinal de maior, o sinal de menor, 3 maior que 2, 2 menor que 3, Agora 2 que- igual, 2 mais 2 igual a 4, isso daí é tranquilo, certo? Certo? Certo. Os operadores lógicos são 3. Então, eu utilizo combinando. Quando eu preciso utilizar vários operadores relacionais, eu combino eles com os operadores lógicos. Se eu olhar aqui no enunciado do meu problema, eu estou utilizando um operador lógico aqui. X igual a 5, Y igual a 5 e Z igual a 5. Olha um operador lógico aqui. E. Ok? Eu poderia colocar ou, mas eu coloquei E. Como eles são representados? Primeiro de tudo, na operação matemática, né, que a gente faz no dia a dia, é a palavra não, fluxograma também é não. Na linguagem C, é a exclamação, certo? É exclamação. Isso daqui significa um sinal de negação. Se a gente voltar ao slide aqui, uma representatividade aqui, O que é uma exclamação igual na linguagem C? Um não igual. Um não igual é o quê? Diferente. Ok? Os operadores lógicos, o não é representado pela exclamação. Ok? Depois eu tenho o E. Por exemplo, eu quero comparar duas coisas. X mais Y igual a 3. E X mais Z igual a 5. Okay? Eu quero comparar duas coisas. Fazer dois processos de comparação. Então, eu tenho que utilizar o E, desculpa, pessoal. Eu tenho que utilizar no fluxograma a letra E ou a palavra em inglês AND, certo? Pode ser tanto de um jeito como de outro. E em português, AND em inglês, a gente vai entender perfeitamente. Na linguagem C, o E é os dois E's comerciais. Lembra o E comercial de atribuição de endereço que eu falei para vocês lá no scanf? Então, é ele duplicado. Então, essa aqui é a representação do E. E o outro operador lógico é o operador OU, ok? Que em inglês, que em português é o OU, em inglês é o OR. E ele é representado na linguagem C por duas pipelines. Aonde está essa barrinha? Se você olhar na maioria dos teclados, não sei se vocês têm todos o mesmo padrão, mas se for o ABNT ou o ABNT2, se vocês olharem do lado da letra Z, provavelmente tem a barra invertida e em cima dela tem uma barra que parece que ela está cortada no meio. Mas se você... Hã? Isso tem alguma coisa a ver com o Sírio? Com SIGA? Tem. SIGA que vocês falam... É o mesmo nome daqueles negócios lá. É a mesma coisa. OR, ou só que lá que vocês têm algumas operações. Exclusive OR, exclusive OR, não aberto, não fechado, correto? O conceito é o mesmo. Se aplica na linguagem de programação e álgebra booleana. Entenderam? Uhum. Professor. Então, aonde eu acho essa pipeline, ou essa pipeline dupla? Do lado da letra Z, tem uma barrinha reta aí, tem a barra invertida e a barra reta. Essa barra reta aí, shift a tecla aí, vai aparecer essa... barra tá cortada no meio, eu achei que não era. Fala. Dúvidas? Nenhuma? Bastante, mas vamos corrigindo com o tempo. Quando a gente faz uma avaliação tanto dos operadores lógicos quanto os relacionais, sempre temos como resultado o falso, que é o valor zero, ou
verdadeiro, que é o valor 1. Ok? Os resultados dos operadores lógicos são definidos como a tabela que se segue. A gente fala tabela verdade para isso daqui. Essa tabelinha aqui, ó, com esses 3 campos. A primeira tabela, e a mais simples, é o não. Ok? Olha o não aqui, ó. Olha o não aqui. Se uma coisa não é falsa, ela é o quê? Verdadeira. Verdadeira, representado por 1, correto? Se uma coisa ela é não verdadeira, ela é falsa, representada por 0. Esse daqui é o mais simples, ele sempre inverte o valor que vem na sequência. Então, o exclamação aqui, o não está invertendo 0, que passa a ser 1. O exclamação 1 está invertendo a posição, que passa a ser falso. Esse daqui é o mais simples. Ok? Tranquilo? Agora, o que pega são essas 2 tabelas aqui. Pega não, elas são facinhas de você compreender. Ok? São bem tranquilas de você compreender isso daí. Mas existe um pouco de raciocínio para vocês entenderem isso daqui. Certo? Bem, a primeira é a tabela verdade da condição E. Eu só posso executar um comando, ou eu posso só realizar uma tarefa, se as 2 condições estiverem sendo atendidas. Imagina o seguinte, que eu sou um médico cirurgião. Vocês já imaginaram que beleza? Eu como médico cirurgião? Meu Deus do céu. Não é por nada, não, mas eu acho que você combina mais com uma profissão ser psicopata. Então, mas o médico pode ser um psicopata também, correto? Balançando a me mãozinha. impede disso? Só que médico é pra salvar a pessoa, não é pra acabar de matar. Não, tudo bem. A condição médica é para ser a condição ética para o médico ser esse, mas nada impede dele fazer uma barbaridade na mesa de cirurgia, correto? Errado não tá. Mas vamos lá. Imagina que é uma pessoa sensata sendo um cirurgião, correto? Uma pessoa sensata, não mais esse professor que vos fala. Uma pessoa assim que não gosta de ver um aluno sofrer, correto? Vamos lá. Vocês, imagina que eu sou um cara sensato, normal, psicologicamente equilibrado, sem problemas, sem transtorno, sem nada. Imagine isso. Imagina que eu sou um cirurgião com todos os meus requisitos. E eu sou o médico do SUS, ok? Chega um paciente para me operar, seja do que for, por exemplo, seja uma apendicite, vamos falar o seguinte. Hemorroidas. Não, hemorroidas não, muito feio. A aula está sendo gravada, a gente poderia colocar uma coisa. Eu sou um cirurgião e eu tenho que abrir o paciente, não importa do que seja. Ok? Eu tenho que ter 2 coisas básicas para poder abrir o paciente e poder depois fechar o paciente. É legal, mas que... Para abrir o paciente, eu preciso do quê? De uma faca. Seria, no caso, um bisturi, né? Para você operar a apendicite dele. Então, vou precisar de um bisturi. E depois, eu preciso fechar o paciente. Eu preciso de agulha com linha, correto? Uhum. Então, eu tenho que ter 2 condições. O paciente chegou na minha frente, lá na mesa de cirurgia, eu olhei para ele está gemendo de dor, eu olho para a cara dele assim e falo, deixa pra lá. Ele tá com uma cara com uma cara... Eu tô imaginando, velho, o Mask sendo médico e degolando o cara, velho. Não, degolando não, rapaz. Degolar é uma coisa muito rápida, precisa ser alguma coisa mais demorada. O cirurgião do SUS olha, e lógico que ele, graças a esse governo que a gente tem, né? Além de não ter anestesia, o cara está sendo operado a sangue frio, a gente volta lá para 1700 e pouco, né? Que o cara tem que ser
operado sem nenhuma anestesia, no máximo uma pinga. É simples, todo mundo sobrevive. Não faz mais efeito que as anestesias de hoje, viu? Correto? Porque o governo não comprou e não deixou os outros comprarem os produtos, né, por causa dessa pandemia, eles pediram tudo. Então o cara não está anestesiado. Já está daquele jeito que a gente olha e fala, tem futuro, né? Aí você olha do lado e fala, ó, eu vou te operar, mas infelizmente eu não tenho nem o bisturi e não tenho a linha. Eu posso operar esse paciente? Pega uma faca e uma fita adesiva. Não pode, não tem faca, não tem nem bisturi, não tem faca, não tem nada. E não tem linha. Fita adesiva para colar o maluco. Eu posso operar? Sim ou não? Eu só quero saber sim ou não. Não, senhor. Não. Não. Então, Não, senhorinha. O valor é não. Beleza. Passou uns dias, eu fui chamado para fazer uma outra cirurgia. Aí eu chego lá, olho assim em cima da mesa, o mesmo paciente voltou para a sala de cirurgia, depois de uma semana gemendo de dor, na fila do SUS, porque o Bolsonaro também não comprou anestesia. Pode falar de Bolsonaro, a aula tá gravando. Eu quero que se dane. Não comprou anestesia, mas ele comprou a linha e a agulha para operar o paciente. Ok? Aí eu olho assim e falo, bem, eu não vou poder operar esse paciente novamente. Por que eu não vou poder operar o paciente? Porque não tem a agulha não tem corte, porque eu tenho a agulha com o bisturi, a agulha com a linha, só que eu não tenho o bisturi. Como que eu vou abrir esse paciente? Vai com a agulha, vai fazendo de pontinho. Não tem. Eu posso operar o paciente? Não. Por quê? Eu preciso do bisturi e da agulha com linha para fazer a operação. Então, eu não posso operar o paciente, correto? Bem, passou-se mais uma semana, ok? Passou-se mais uma semana, e aí chegou o estoque de bisturi, bem coisa do SUS mesmo, bem padrão Bolsonaro de administração, né? Chegou o bisturi, só que por algum motivo a linha ela foi distribuída em algum. Eu acho que o filho de alguém. O filho de alguém chegou por lá, precisou lá e foi distribuído Fizeram uma rachadinha com a agulha e com a linha. Correto? Aí eu posso operar o paciente? Eu tenho bisturi, mas eu vou ter agulha e linha para fechar o paciente depois? Não posso, de acordo com a ética, deixar o paciente aberto depois de uma cirurgia. Eu posso fazer essa cirurgia? Não. Não. Respondeu antes de eu dar ideia. Ou seja, eu também não vou poder operar esse paciente. Por que eu não vou poder operar? Porque, de acordo com a regra ética, eu tenho que ter condição de abrir o paciente e de fechar o paciente. Da ética médica. Eu pensava que era só fazer viver, tá reto. Ok? Bem, passou-se mais uma semana, um mês depois, o cara ainda não morreu, o cara tá lá gemendo, porque... O maluco Deadpool, porra. Porque não... Mas aí, depois de muita briga, de denunciar o Bolsonaro num monte de lugar, de falar da China entregar a mercadoria, tudo bonitinha, tinha o bisturi para operar o cidadão e tinha a linha para operar o cidadão. Qual que é o ponto que eu posso operar o cidadão? Aqui. Pode, agora você pode. Você agora pova, né? Porque o maluco morreu 4 semanas esperando. 4 semanas, né? Ok? Então, eu só posso realizar uma ação quando todas as condições forem verdadeiras, ok? Imagina que eu faço um cálculo, eu tenho que desenvolver um projeto. Imagina um engenheiro. Eu posso construir um prédio, correto? Desde que ele tenha... eu tenho uma área livre de, sei lá, 100 metros. 100 metros não, 100 metros é muito pouco. De 250 metros quadrados, ok? E tem um vão de 100 metros quadrados, ok? Então tem que ter duas condições para fazer a minha planta. A primeira,
a minha área tem que ter pelo menos 200 metros quadrados. E o vão entre duas partes tem que ser menor que 100 metros quadrados, ok? Então, a área é maior que 200 e o vão vai ser menor que 100 metros quadrados. Eu posso construir, eu posso desenhar esse prédio? Pode, porque as duas condições foram atendidas, ok? Ô, Mask. Essa é a expressão E. Fala. Você já parou para pensar que depois de 4 semanas esperando, finalmente pode operar e o cara morrer na operação? Eu já pensei nisso, né? Aí eu fico triste, né? A não ser que for a não ser que for um aluno meu, né? Aí eu não vou ficar triste, mas se for outra pessoa, eu fico triste, lógico. Mas que Olha deixa a o moleque lá audácia. morrendo. Ô, louco, professor. Não gosto Pelo lado bom, pelo menos fez a cirurgia, não fez? Pelo menos fez, né? Pelo menos ele vai morrer com um produto, né? O lado bom de aluno, que eu sempre falo, é aquele de costa do terceiro ano do ensino médio. Entendeu? O lado bom do aluno é esse. No terceiro ano, no último dia, na colação de grau, ele de costa, assim, ele saindo e indo embora, entendeu? Vai com Deus! Tira, Marcelo, nós, vai. Aí depois passa um mês, ele passa no Enem, volta, encher o saco no Instituto Federal de novo. Ô, Mask. Mas que chora no banho a hora que ele perde um aluno. Ó. Chora de alegria. E ele volta chorando pra casa. Agora eu tenho a expressão ou, que ela é diferente da condição E. Ela é mais simples, para ela quase tudo são verdadeiros. Não é mais simples, é talvez mais simples de você entender, mas ela é bem similar à condição E. É o seguinte, imagina que eu estou dando aula para vocês e eu preciso do celular ou do meu notebook, correto? Eu preciso de um ou de outro para dar aula, certo? O meu celular deu problema e o meu notebook não quer ligar. Vocês terão aula hoje? Não. 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 Mas eu tenho quase certeza que você daria um jeito de colocar numa televisão de tubo. Você daria aula, Márcio, você daria. Nós vamos pensar que você não iria dar. Não, imagina que eu não sei. Imagina que eu não tenho problemas psicológicos, nem sou. Não tenho problemas relacionais com os alunos, correto? Correto, vai. Então, ó, eu tô sem celular e tô sem o meu notebook. Eu consigo dar aula para vocês hoje? Não. Não. Infelizmente, não. Não. Mas eu estou sem o notebook, mas estou com o meu celular. Eu vou conseguir dar aula para vocês hoje? Tomara que caia o Wi-Fi. Não, mas não caindo o Wi-Fi, o que vai acontecer? Quebrar o celular. Eu consigo dar aula para vocês normalmente, ok? Eu estou com o meu notebook, mas estou sem o meu celular. Eu consigo dar aula para vocês? Infelizmente. Consigo dar aula para vocês normalmente, ok? E a última condição é o ou. Eu estou com o meu notebook funcionando e com o meu celular funcionando. Eu consigo dar aula para vocês? É só a casa pegar fogo. Aí vocês têm que dar um jeito de tacar fogo na minha casa, né? Mas até lá... Só fala o endereço, só uma pergunta assim. Onde você mora, Márcio? Onde você mora? Só por dúvida mesmo. Mandar um presente. Não, eu não moro em Catanduva. Ah, melhor ainda. Ninguém vai saber que foi. Ele mora na terra dos peão, ele falou. Novo Horizonte. Eu moro numa fazenda iluminada. Só tem gado, peão e 2 famílias que se acham os coroné aqui da cidade. Ele mora na rua de casa. DS10 não vai luz, professor. Correto? Eu moro aqui em Novo Horizonte, não moro em Catanduva. Ah, melhor ainda. Então eu posso dar aula para vocês, por quê? Porque as minhas 2 condições estão atendidas. Mas se eu não tivesse o notebook, o celular tivesse só o notebook, eu conseguiria dar aula para vocês. E se eu tiver só o meu celular, eu também consigo dar aula para vocês. Vai ficar uma porcaria, eu concordo, mas vocês teriam aulas, correto? Sim. Pelo Pocket, mas não claro, eu falei que era mais simples na parte de entender mesmo. Eu acho mais simples de fazer e de entender. Né? Entendeu? O Enzo fala de mim, mas ele é mais retardado que eu.
Não vão querer entrar numa disputa que vira como é que fala? Uma espiral descendente. Quem que é mais retardado que o outro, né? Não vai tentar fazer isso, que o cara vai querer provar que é mais retardado que o outro, depois mais retardado que o outro, mais retardado. Chega num ponto que vocês já estão disputando ser retardado com o Bolsonaro e com a família dele. Ou com o Massa. Porra, mas é difícil. Mas eles treinaram. Vocês têm que entender que eles treinaram bastante para chegar lá, né? Se vocês começarem a treinar hoje, eu acho que lá com uns 60, 65 anos, vocês estão no nível do Massa. No nível do Bolsonaro. Vamos lá. Ok? Não, no meu nível você pode estar louco, mas retardado, eu sou louco, não sou retardado. Eu sou louco. Eu sou os dois. Pessoal, então, os operadores relacionais são esses daqui. E como que eu faço eles? A primeira operação aqui, como que eu posso juntar eles? Com a palavra ou, por exemplo. A mais 1 é maior que B, 2 vezes B. E 2 vezes C é igual a 6. Isso é uma operação composta. Por que foi composta? Desse lado aqui, quantos operadores relacionais eu tenho nessa expressão? Apenas um. 3? Apenas um. Um operador relacional. Não é operador matemático. Opa! Isso daqui é operador relacional. Vezes, mais, menos, divisão, multiplicação, essas coisas. Isso aí é operador matemático. Seu doente. Correto? Quantos operadores relacionais eu tenho deste lado aqui? 2. Ou 1. 1. E desse lado aqui eu tenho quantos operadores relacionais? Tem uns 4 aí. É 2. É um só. É 2, tem 2 igual aí? Mas em C, o operador relacional igual, ele é repetido. Igual. Lembre que o único igual é atribuição de valor. Correto? Vendo já o Márcio vai meter essas na prova, né? Vai errar tudo. Porque ele vai meter ele vai colocar, igual é, igual não é. Ele vai meter. A ideia é essa. Entendeu? A ideia é pegando o jeito da coisa. Aí o cara vai escrever assim, se na linguagem C, if C é A maior igual a 6, aí o cara vai lá e escreve A igual a 6, fecha parênteses. Aí ele fica, professor, não tá dando certo, sempre que eu digito aqui tá dando 6, que o cara tá aprovado. Aí eu vou lá olhar, o cara não colocou igual, ele colocou A igual a 6, não A igual a 6. Aí ele tá atribuindo o valor de A com valor A com valor de 6. Então sempre vai ser 6, sempre vai funcionar, né? Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, a condição, eu considero que A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Então, A mais 1, quanto que é? 2. 2. 2 vezes B é 4. A mais 1 2 é maior que 4? Não. Não, menor. Então, a primeira condição é falsa. A segunda condição é 2 vezes C. C vale 3. Então, 2 vezes C é igual a 6, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a condição é verdadeira. Toda essa expressão aqui junta, ela é verdadeira ou ela é falsa? É falso. É verdadeiro. Ela é verdadeira. Por quê? O primeiro conjunto aqui, deixa eu limpar a tela. O primeiro conjunto, isso aqui é falso. E essa daqui é verdadeira, certo? Com o operador relacionado ou falso ou verdadeiro, a condição é, vamos ver na tabela verdade, falso ou verdadeiro, a condição é
Aqui tem um erro, tá, pessoal? Aqui não é. A hora que eu digitei aqui, eu já estou vendo agora que a condição não é verdadeira. Isso aqui a condição é falsa. Ok? Porque, ó, A mais 1 é maior que 2? Não. Ele é igual a 2. Ok? Se fosse maior ou igual a 2, beleza. Só que é 2 vezes 3, desculpa, pessoal. 2 vezes 2. Então, A mais 1 é maior. Então, isso aqui continua falso, essa condição. E 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3 é igual a C. Certo? Então, novamente, a primeira condição é falsa e a segunda condição é verdadeira. No comando E, na lógica, falso e verdadeiro, a condição sempre vai ser falsa. Ok? Então, existe esse probleminha aqui. Não existe esse problema, não. A solução é diferente quando eu quero uma condição verdadeira ou uma condição falsa. Pode acontecer de as duas condições... de o comando executar, mas a lógica talvez vai estar errada. E aí, conforme vocês vão aprendendo a lógica de programação, vocês vão aprendendo isso aqui. Mas gravem isso daqui, ó, principalmente isso daqui, porque tanto aqui como em Sigma que vocês têm, né? SID. Isso. SID, né? SID. SD, Sigma é no superior. Vocês vão utilizar essa tabela verdade. Okay? O professor já passou isso aí. Eu já passei? Não, o outro professor, né? Não, o Chaves. O Chaves, né? O outro professor já passou, verdade. Ok? Aqui tem uns exercícios que depois vocês façam, ok? Aqui tem a questão... A gente vai fazer uns outros exercícios em relação a isso, não agora, mas para ir adiantando, os operadores lógicos, né, eu já passei para vocês, o E comercial, o OU e o NÃO, certo? E aí, pessoal, uma coisa que vocês têm que saber, a precedência. O que é uma precedência? É a ordem das coisas, não é? A ordem das coisas. A precedência. Quais são os cálculos que eu tenho que resolver primeiro para depois... quais são o que eu tenho que fazer primeiro para depois verificar? Primeiro de tudo, são os operadores aritméticos. Quem conhece os operadores aritméticos? Eu. Todo mundo conhece. Quais são? É aquele da matemática. Mais, menos, vezes. Mais, menos, vezes e divisão. Vocês só acertaram divisão, correto? Porque os operadores são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Certo? Esses são os operadores aritméticos. Dentro dos operadores aritméticos, quais são resolvidos primeiro? A multiplicação. Racionalização. Errado. Raiz. Não é a raiz? É a exponenciação e a racionalização. Então, mano. Raiz elevada, não é isso aí? A gente tava buscando os 4 que você falou. Se fosse a raiz, não. A raiz não é elevado, não. Não, raiz e elevado. Ah, tá. Não, no caso, a exponenciação e a racionalização, certo? É um número elevado a outro, ou a raiz quadro, a raiz de 4, a raiz de 5 de um determinado número. Correto? Depois vem a multiplicação e a divisão. E, por último, a adição e subtração. Depois de resolvido todos os operadores aritméticos, eu vou resolver os relacionais, que a gente já conhece. O igual, o diferente, o maior, maior igual, menor, menor igual. Correto? E, por último, os operadores lógicos. O E, o OU e o AND. Beleza? Então, se eu tenho uma equação enorme para resolver e ela combina vários operadores relacionais, vários operadores aritméticos e alguns ou vários lógicos, eu resolvo primeiro os aritméticos, depois os relacionais e, por último, os lógicos. Professor, quantos operadores lógicos eu posso ter? Quantos forem necessários. Diferente
dos operadores relacionais, os operadores lógicos, eu posso ter mais de uma condição lógica para ser atendida, correto? Não confundam os relacionais com o lógico. Os relacionais dentro de uma equação eu só posso ter um. Os operadores lógicos eu posso ter vários. Tudo bem? Calma aí, professor. Dentro de uma mesma equação eu posso ter vários operadores. Eu só posso ter um operador relacional. De uma equação maior, de um conjunto de equações, eu posso ter vários conjuntos lógicos, ok? E aí, muitas vezes, eu tenho que linearizar. Eu tenho que pegar uma equação e linearizar ela, colocar ela em linha, ok? Na matemática, eu tenho colchetes, eu tenho a chave, eu tenho parênteses, ok? Na linguagem C, eu não tenho isso. Tudo bem? Por exemplo, a equação A mais B dividido por C, como que eu linearizo ela? Como eu coloco ela em linha? Eu escrevo A mais B dividido por C. No caso, eu não preciso do parênteses, porque primeiro eu tenho que dividir B por C. Então, por ordem de precedência de operadores, isso daí já acontece, ok? Então, tá tranquilo. Se eu quisesse que, se fosse, por exemplo, A mais B dividido por C, eu teria que colocar o parênteses entre A e B, porque nesse caso eu teria que fazer a soma primeiro para depois fazer a divisão. Mas como aqui eu quero fazer a divisão, eu quero fazer primeiro a divisão de B por C para depois somar com o valor de A, então eu posso fazer dessa forma aqui tranquilamente, certo? Diferente daqui, por exemplo, 2 dividido por 3 menos 5 menos 3, tudo isso daqui, ó, o colchete aqui, ó, mais 1 multiplicado por 5. Se eu não colocasse isso daqui entre parênteses, primeiro eu ia fazer todas as divisões, eu ia fazer essa divisão e essa multiplicação. E provavelmente o resultado iria dar errado. Como eu linearizo isso aqui? Eu abro uma equação, ó, onde eu tenho uma chave, eu coloco um parênteses, certo? Depois eu tenho 2 dividido por 3 menos 5 menos 3, aqui, correto? Tudo isso daqui, somado mais 1, e o resultado de tudo isso daqui multiplicado por 5, correto? Então eu tenho uma diferença se eu não colocasse o parênteses. Então quando eu for linearizar uma equação, eu tenho que ficar atento aonde eu vou colocar os parênteses. Isso daqui para a linguagem C, ok? Isso para a linguagem C. Lógico que em linguagem matemática eu posso colocar chave, parênteses, colchetes, posso fazer da forma que eu achar melhor. E aí eu tenho que resolver tudo que é o parênteses primeiro, tudo que é o colchete, para depois resolver as chaves. Numa equação linearizada, eu preciso primeiro resolver entre quem está com os parênteses mais interno, para depois ir resolvendo os parênteses externos, né? Por exemplo, primeiro eu resolvo esses dois aqui e depois esses dois aqui. Tendo esses dois resolvidos, aí eu resolvo esse daqui para depois fazer o processo final. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Deixa eu parar a gravação, então.